Segunda Crônicas 7:14. Quem achou, diga glória a Deus. Bom, quem já achou o 14, 1 para cima é o 13. Vamos ler o 13. Versículo 13 diz assim: Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos? Digam comigo assim: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Senhor Jesus, nós somos rebeldes, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas misérias, e nos ensina a ser fiéis a Ti, guardar a Tua palavra, pôr em prática a Tua palavra, porque nós precisamos, Senhor, da salvação, precisamos da Tua misericórdia, e todo o Brasil precisa ser abençoado e sarado através da Tua palavra, das nossas orações e da nossa obediência, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos, podem glorificar a Deus com as palmas. Glória a Jesus. Amados irmãos, o rei Salomão, filho de Davi, o rei Salomão, filho de Davi, ele obteve um grande sucesso. Ele obteve um grande sucesso em seu empreendimento como rei. Um grande sucesso, tanto que o nome dele já foi um nome revelado. O nome Salomão, do hebraico, Shilomo, é a mesma coisa que Shalom, que nós conhecemos, que é paz. Foi um rei pacífico, não no sentido apenas de ser um rei que visava a paz com todos os reinos, mas foi um rei que teve paz em seu reinado. E nós muitas vezes podemos até nos enganar imaginando que ter paz significa nós procurarmos ser diplomáticos e estabelecer paz com tudo e com todos. Isso não existe na prática. Não existe. E se nós estamos num mundo turbulento e que se contradiz contra todos os nossos valores, nós temos que entender que nós sempre vamos estar em guerra. Aliás, o objetivo definitivo da guerra é estabelecer a paz. Quando um país propõe guerra, como é o caso agora do senhor Donald Trump, está propondo uma investida militar contra um país na Ásia, a Coreia do Norte, nós entendemos que, pelo menos é a bandeira que ele levanta, e que muitos estadistas e até estudiosos de política entendem que ele quer estabelecer, no mínimo, uma segurança, uma paz mundial, ou na região do Pacífico, ou das Américas, por que não? Então o nome Salomão já queria dizer um rei que teria paz, que teria sucesso em seu período de reinado. Isso foi Salomão. Ele constrói um templo a Deus. Demora 20 anos para que ele construa esse templo. 20 anos para construir o templo e a casa dele. É fenomenal. É fantástico. Não tem palavras para se descrever. Estou dizendo aqui as palavras de Flávio Josefo. Fenomenal e fantástico. Um grande historiador judeu, Flávio Josefo, e não é porque ele era judeu. Está na Bíblia também. Toda a magnificência do templo de Salomão. E no capítulo 6 nós vamos encontrar ele fazendo uma oração a Deus. Ele faz uma oração ao Senhor. Uma oração sincera. Porque na verdade não tem como nós fazermos uma oração a Deus que não seja sincera. Toda a oração dos homens será sincera. Porque diante de Deus, nenhum segredo fica encoberto. Então é exatamente quando nós estamos falando com Ele,
que nós seremos esquadrinhados em tudo que nós falamos. Então ele faz uma oração pedindo misericórdia para Deus. Apesar de eu não concordar com o que acontece hoje com muitos judeus, de os judeus idolatrarem mais Jerusalém do que ao Senhor. Eles idolatram muito Jerusalém mais do que ao próprio Deus. Isso faz parte de um tipo de nacionalismo. Mas Salomão, nas entrelinhas, ensinou os judeus a serem assim. Porque na sua oração a Deus mesmo, ele diz: Senhor, quando o povo estiver em guerra, e o povo se direcionar para o santo templo de Jerusalém, que o Senhor os ouça. E se o teu povo for levado para o cativeiro, quando eles se propuserem a orar ao Senhor, se voltando na direção do templo de Jerusalém, ou da cidade de Jerusalém, que o Senhor os ouça. Nós vamos ver Daniel executando esta orientação, apesar de ser uma orientação de entrelinhas, uma orientação baseada na oração de alguém. Daniel executou assim, no capítulo 6 e 10 de Daniel, nós vamos encontrar. Mas, amados irmãos, Salomão ora a Deus, uma oração tão sincera, tão bonita, e nós vamos encontrar uma resposta de Deus. Deus responde a Salomão. Deus responde a Salomão. E a manifestação de resposta, e isso é muito importante. Não basta nós nos contentarmos que a nossa oração seja apenas respondida. Não que nós vamos ser soberbos, temos que agradecer a Deus pelas mínimas coisas que Ele faz por nós, e temos que reconhecer que nós não merecemos o favor de Deus. Mas quando eu digo de nós não nos contentarmos apenas com Deus nos ouvir, é porque nós temos que pedir isso. E nós vamos pedir isso não exigindo de Deus, mas através do nosso comportamento, que Deus não apenas nos ouça, mas que Ele manifeste a sua glória em nossa vida. Nós precisamos da glória do Senhor. E quando Salomão termina a sua oração, a Bíblia diz que uma glória extraordinária de Deus envolve todo o templo. E quando essa glória de Deus envolve todo o templo, a glória de Deus envolve o templo, os sacerdotes não conseguem ficar de pé na presença da glória que o Senhor envia sobre o templo. Os sacerdotes não conseguem permanecer diante de tamanha manifestação que não se via, que não se conhecia. Eles até têm um conhecimento por ouvir falar da glória de Deus, o que é um tipo de um fumo, de uma fumaça, de uma nebulização. Mas eles ouvem falar por Moisés, por relatos do Pentateuco, mas eles não têm experimentado ainda o que significa essa glória. Até que quando Deus responde à oração de Salomão, esta glória de Deus se manifesta. Esta presença extraordinária de Deus se mostra a todo o povo, a glória do Senhor. E não existe, irmãos, algo de mais extraordinário na vida de um crente do que a manifestação da glória de Deus. Não pode existir. Com o passar do tempo tem sido procurado substituir esta glória com alguns subterfúgios. Temos visto isso. A glória de Deus sendo substituída por algumas apresentações teatrais. A glória de Deus sendo substituída talvez por algum tipo de entretenimento, por algum tipo de preenchimento cultural, por algum tipo talvez de apresentações artísticas, ou talvez até, ao invés de um verdadeiro culto, um circuito de palestras, ou um circuito de conhecimento e aprofundamento. Isso eu sei que é útil, que é verdadeiro, mas a glória de Deus não pode ser substituída por nada, porque é uma necessidade, é uma demanda do homem. O homem nasceu para adorar a Deus e para a glória de Deus se manifestar em sua vida, e isso nada pode substituir. Nada. Nada pode substituir.
É por isso que muitos crentes modernos têm estado com seus corações vazios. É por isso que têm surgido muitos crentes revolucionários e muitos crentes descomprometidos com o verdadeiro culto, porque seus corações estão vazios, infelizmente, da glória de Deus. Isso é uma verdade para refletir, não é verdade para dar glória a Deus, não, é para refletir mesmo. É para refletir mesmo. E agora o que fazer? Vamos nos contentar? Vamos cruzar os braços? Vamos esperar vir um novo avivamento, vir alguma outra manifestação? Vamos esperar vir algum outro ismo? Pentecostalismo? Vamos esperar alguma coisa tipo monergismo? Vamos esperar alguma coisa tipo qualquer tipo de mobilização humana, visando trazer a presença de Deus através de barulho, ou através de manifestação artística ou cultural? O que nós vamos fazer? Ou não vamos fazer nada? Vamos simplesmente existindo como igreja, vendo as coisas permanecendo no status quo? O que nós estamos vindo fazendo na igreja? O que nós de fato temos sido? O que nós de fato estamos esperando com relação à nossa salvação? Estou dizendo de morrer agora, para onde ir? Ter certeza de alguma coisa? Todas estas perguntas só encontrarão resposta quando a glória de Deus encher o templo. Talvez eu sou muito antiquado, sou muito arcaico, medieval, conservador ou qualquer outra coisa, mas eu nunca consigo esquecer a minha infância, quando não se tinha perguntas desse tipo, crentes com crises existenciais, da onde eu vim, para onde eu vou. Eu vou te explicar por que não existia isso, porque a glória de Deus no templo era real, não era falácia nem conversa, era real a glória de Deus. Era real. E a glória de Deus era tratada com reverência. A glória de Deus era tratada com temor. E eu vou te explicar biblicamente o temor que recaía sobre alguém quando estava diante da glória de Deus. Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O que acontece? Ele fica todo extasiado. O que acontece? Ele fica, na linguagem de alguns pregadores modernos, ele fica todo aleluiado ou qualquer outra coisa. Ele fica assim, espalhafatoso ou coisa. Não, senhores. Não, senhores. Sabe o que ele diz? A primeira palavra que sai da boca dele, expressão de dor. Ai. Ai de mim que já vou perecendo, porque habito no meio de homens de lábios impuros. Se você acha que hoje existe profanação no sagrado, se você acha que hoje existe problema sério com a retórica, com a linguagem, com a baixeza da nossa comunicação, até entre crentes, imagine, nos dias de Isaías não era tão diferente assim não. Não é um fenômeno moderno, não são os neologismos que estão corrompendo a linguagem entre cristãos. Não é um fenômeno novo. Satanás já trabalhou dessa maneira nos tempos de Isaías também. E quando se diz homem de lábios impuros, não queria apenas dizer de homens que falavam palavrões ou que eram lisonjeiros, mas também línguas enganadoras, mentirosas, e não só isso, falácias, engano e tudo mais. Então a glória de Deus não podia se manifestar. Aquilo era uma utopia para Isaías. Mas quem foi que te falou que Deus, sendo o criador dos céus e da terra, do Salmo 24, de Deus é a terra e a sua plenitude, ele vai se encolher, ele vai fechar as narinas por causa do pecado, e vai se afastando, e não quer mais saber de nada, e não vai se manifestar? Não, senhores, de vez em quando ele decide quebrar o protocolo e fala: eu vou aparecer, vou manifestar minha glória, para mostrar quem que manda. Eu ainda sou o Senhor. Xarabacanta labalabastéria. Aleluia. Deus manifesta a sua glória. Todos se prostram no pátio, todos se prostram no saguão. Ninguém aguenta a glória de Deus. Ninguém resiste à glória de Deus. Quando eu digo ninguém resiste, é porque quando a glória de Deus trabalha, não precisa de uma mensagem bonita, bem elaborada e dentro de todas as regras da hermenêutica para as almas se converter. O Espírito Santo vai lá e trabalha.
Salomão está agora prestes a receber uma resposta do Senhor. E Deus começa a falar. Deus começa a manifestar a sua glória. Mas Deus quer deixar bem claro. Deus quer deixar bem claro. Jeremias já fala no capítulo 7, versículo 4. Não é só por causa do templo, não. Não é só por causa da estrutura, não. Não, senhores. Não é só porque o templo ficou muito bonito, construído de ouro. Não é só porque o templo foi arquitetado pelos melhores engenheiros da época. Não, senhores. A minha glória se manifesta aqui, não é só para isso, não. Jeremias 7,4. Não confie em palavras lisonjeiras. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Ah, é o templo. É o templo. É a beleza, é o luxo, é a ostentação, ou é isso, ou é aquilo. Não, senhor, não tem nada disso. Pessoas que dizem templo do Senhor, praticam seus pecados, suas transgressões, suas iniquidades, entra no templo, até respeita ao templo. Tem alguns que até cola chicletes no banco, cola papel higiênico no teto do banheiro, não respeita a palavra, atende celular na hora da pregação, mas não, tem outros que até respeita, ainda respeita o templo do Senhor, ainda guarda o pé ao entrar na casa do Senhor, mas depois que sai daqui, faz coisas terríveis, e depois diz, templo do Senhor, pelo amor de Deus, entenda por favor, templo do Senhor não é essa estrutura física aqui, antiquada, ou até cinquentenária. O templo do Senhor é o teu corpo que você tem, isso que é o templo do Senhor, não é por causa do templo, não. Deus quer fazer coisas extraordinárias em Israel. Deus quer fazer coisas extraordinárias em Jerusalém. Deus quer manter a linhagem davídica. Deus quer perpetuar a linhagem de Davi no trono. Deus não quer que ninguém saia do trono. Deus quer que todos estejam muito bem estabelecidos, porque afinal o Messias há de chegar. Então Deus apresenta algumas condições para ele abençoar o povo de Israel. Se o povo que se chama pelo meu nome. Você sabe o que significa essa assertiva bíblica? Se o povo que se chama pelo meu nome. O que é isso, o povo que se chama pelo meu nome? Quando você fala de Deus, o que você vai se lembrar? Você vai lembrar de muçulmano? Não, muçulmano é Alá. Uma estrutura intelectual que eles desenvolveram, que eles querem chamar de Deus, mas é Alá, não é Deus. Quando se fala de Deus, que povo você vai se lembrar? Você vai lembrar dos crentes. Quando se fala de Deus, você vai se lembrar do que? No tempo de Salomão, você vai lembrar dos judeus. Quando se diz, se o povo que se chama pelo meu nome, qual é na mentalidade de todos os povos ao redor? Quem é? Yahvé, Elohim. E quem está relacionado? Judeus. Se o povo que se chama pelo meu nome são os amorreus, heteus, heveus, gigazeus, midianitas, amonitas, moabita. Não, senhores. Quando se diz o povo que se chama pelo meu nome, está dizendo dos judeus. Se o povo que se chama pelo meu nome, quando se falava do nome de Deus, já se lembrava dos judeus. Então os judeus tinham que ter uma responsabilidade. Eles não podiam ser idólatras porque eles eram monoteístas. Eles não podiam ser profanos porque Deus já tinha dado uma ordem, ser de santo porque eu sou santo. Eles tinham que ser irrepreensíveis porque Deus os colocou como testemunho. Por isso Deus está dizendo, se o povo que se chama pelo meu nome, e quero que você entenda o seguinte, com a ascensão da nova aliança, o povo que se chama pelo nome de Deus, somos nós. Então eu e você, nós não temos somente o direito de ser abençoado, o direito de ser curado, o direito de ser tocado, o direito de ter uma vida próspera aqui na terra e ainda a salvação. Nós temos deveres e principalmente de honrar esse título, o povo que se chama pelo nome do Senhor. Nós temos dever de nos comportar como crentes fiéis na presença desse Deus. Se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, só que você vai encontrar aqui a oração depois da humilhação. Porque não adianta orar sem se humilhar.
Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Você sabe o que é se humilhar? É se vestir de panos de saco. Você sabe o que é se humilhar? É cobrir a cabeça com cinza. Você sabe o que é se humilhar? É apregoar jejum total. Você sabe o que é se humilhar? É rasgar as vestes. Isso é se humilhar. Sabe o que é se humilhar? É pôr a boca no pó. Mas eu preciso esclarecer para os irmãos aqui, porque tem algumas campanhas modernas, que tem pastores que até proclamam algumas campanhas, é o dia de se vestir de pano de saco. E eles compram um monte de saco de estopa nas distribuidoras que fornecem para as embalagens de batata, de cebola, enfim, e fazem essa campanha. E olha que eles arrecadam, hein? Arrecada. E o povo se veste com pano de saco. Outros promovem as campanhas, é dia de rasgar as vestes. Só que tem uns que são espertos. As roupas da Coach, da Pura Mania, da Leves, da Fórum, da Zap, da Triton, eles deixam em casa, eles colocam mais velhinho e vai lá, coloca por cima, mais velho e rasga. E rasga as vestes. Colocar cinza na cabeça. E já diz, hoje eu nem vou passar gel, porque vou jogar cinza na minha cabeça, vou estragar meu penteado. Tem uns que são mais espertos, colocam por cima do boné, ou do chapéu, sei lá. Coloca cinza na cabeça. Não, eu vou apregoar um jejum, vou declarar um jejum. Só que é o seguinte, o meu jejum é do meio-dia até as 3 da tarde. Com direito a água e fruta. Porque é jejum de internet, de filme, é jejum de pornografia, é jejum de palavrão, é jejum de contenda, é jejum de fofoca, é o jejum. Está valendo tudo hoje em dia. Está valendo tudo. Entendeu? Está valendo tudo. Vou botar a boca no pó e dobra o joelho e taca ali o beiço na terra aqui assim, ó. Levanta para cima, aquilo é só pó. Aonde ele está? Claro que tem uns que são mais espertos que enfia a boca no carpê, né? Coloca até um lencinho por baixo aqui. São espertos. Onde eu dobrar o joelho eu vou colocar a boca no pó, já coloco o lencinho aqui. É assim. Será que é isso a humilhação? Porque eles fazem esses rituais. Fazem esses rituais. Talvez é até sincero, porque não foram bem ensinados, mas fazem esses rituais. Entram na igreja, até guardam o pé para entrar no templo do Senhor. Só que quando saem para a balada de novo. Saem para fumar de novo, para beber de novo, para adulterar, para se prostituir, para fazer o que bem quer, o que bem entende e adiantou. Será que isso é humilhação? Tem uns pastores por aí que fazem umas campanhas fiasco, que daí querem fazer a campanha, daí nem eles mesmos aguentam, daí eles começam a dar desculpa por aí, né? Você sabe o que quer dizer rasgar as vestes? Não é você pegar a tua roupa, que Deus te deu condição para você comprar, e você sair rasgando a sua roupa. Não. É você pegar a roupa do pecado, é você pegar a roupa do mau costume, é você pegar a roupa do orgulho e rasgar de cima até embaixo. E não é também rasgar e daí no outro dia você voltar lá, onde que eu deixei minha roupa rasgada? Ir lá e pegar a roupa de novo, costurar de novo, colocar remendo novo em pano velho, ou colocar pano velho em remendo novo, ou coisa parecida, e continuar a mesma vida. Se rasgar as vestes, não é nesse sentido não. Rasgar as vestes é, acima de tudo, mudar o comportamento. Rasgar antes das vestes, rasgar o coração na presença de Deus, e se voltar de verdade. Isso é se humilhar. Isso é se humilhar diante de Deus. Rasgar as vestes, se humilhar, colocar a boca no pó. O que é colocar a boca no pó? Onde eu estou, pastor? Eu dobro o joelho e coloco a boca no pó, está tudo resolvido. Será? Se tivesse tudo resolvido, quando o judeu ora, geralmente ele faz assim. Não precisaria o anjo do Senhor com uma tenaz introduzir brasa, mas bem na ponta do bico de Isaías, e colocou lá. É para queimar mesmo. Você já viu quando galinha começa a bicar o ovo e começa a chupar o ovo?
não é assim que se faz os antigos? Ele queima o bico da galinha. Eu vi isso na minha infância, não sei se alguns irmãos já viram. Vocês já viram isso? Vocês já viram? Não sei se funciona, mas que a galinha fica esperta, ela fica. Um pouquinho menos de rituais, um pouquinho menos de hipocrisia, um pouquinho menos de ostentação e um pouquinho mais de sinceridade e verdade. Um pouquinho menos. Mas eu quero chamar a atenção de Deus. Chama a atenção de qualquer pessoa, menos de Deus. O que chama a atenção de fato de Deus não é alguma apresentação exterior, é a apresentação interior, um coração quebrantado e contrito. Botar a boca no pó. O que é pó? É terra. O que é botar a boca na terra? É reconhecer de onde nós viemos. Deus é tão bom que Deus tem preparado para mim vários fúnebres para realizar. E Deus tem preparado hospitais para mim visitar. E eu tenho pensado bastante sobre a minha eternidade, pela misericórdia de Deus. É até um tanto difícil falar isso, porque alguém pode interpretar de uma forma diferente, ou até distorcida, mas a verdade é essa. Eu tenho pensado bastante sobre isso. Na verdade, de onde nós viemos? É da terra mesmo. Então botar a boca no pó é exatamente botar a boca na terra. É exatamente onde Deus coloca o seu pé. É na terra onde Deus coloca o pé. E você sabe qual que é o melhor lugar, a melhor posição para você ficar? Não é no lugar elevado. Porque o lugar mais alto que você pode chegar é aos pés do Senhor. É aos pés do Senhor, é com a boca na terra, é se humilhando mesmo, é gemendo, é clamando, é se humilhando, reconhecendo as nossas fraquezas. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Oração. Você sabe, irmãos, quando nós falamos de oração, o povo de Israel até acabou por sistematizar. É claro que depois se tornou muito mecânico o sentido de tudo isso. Porque ficou estipulado que para se orar, deveria ser pelo menos 3 vezes ao dia, ou 1 hora por dia. Daniel fazia isso, orava 3 vezes por dia, e abria a janela do seu quarto para a banda de Jerusalém. Jesus disse, se não pudesse vigiar nem 1 hora comigo. E sabe, irmãos, por muito tempo eu pensava comigo, eu não quero aprender orando com o Salmo 91, com o Salmo 23, que eu vou confessar para vocês, que quando eu comecei a orar com 17 anos, que eu me converti, eu orava 30, Salmo 91, mais 30, Salmo 23, mais 30, Mateus 6 e 9, Pai Nosso. Falava, não, isso é vã repetição. E várias pessoas diziam para mim. E eu até entendo que é verdade. Depois eu comecei a mudar a oração, daquela maneira, como se eu lesse o versículo e interpretasse o que estava escrito ali. Mas depois a correria do dia a dia é tamanha, que daí parece que a gente vai se afastando daquilo de original, daquilo inicial, daquilo primitivo em nossa vida, que daí a gente já acaba não fazendo mais nada. Se deixar, vai chegando a um ponto de inércia, que a gente já não faz mais nada. É igual o irmão falou aqui, chegou a hora do perigo, meu Deus. Chegou a hora do acidente, Jesus, perdoa meus pecados. Ou está diante de um bandido com uma arma na mão, Jesus, perdoa meus pecados. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Será que quando Jesus estava pendurado na cruz do Calvário, Jesus pediu perdão por seus pecados? Ou quando Estevão, sendo apedrejado, ele pediu perdão por seus pecados? Não. Não. Talvez alguém diga para mim assim, pastor, mas é melhor pedir perdão pelos pecados quando Deus dá oportunidade, do que a gente acabar indo para o inferno, né, pastor? Tudo bem. Só que quando nós temos uma vida de oração de verdade, que nós queremos ver as mudanças de Deus acontecer na terra,
nós já estamos vivendo uma vida isenta de pecaminosidade. De maneira que não precisa ficar toda hora se arrependendo, no sentido de que pecou. Se for para viver se arrependendo, é somente pela natureza pecaminosa e pelas frequentes tentações. Mas vale lembrar que tentação não é pecado cometido. Tentação é uma coisa, pecado consumado é outra. Quando nós estamos em oração na presença de Deus, constantemente, da maneira que Deus propõe a Salomão, do povo orar, nós estamos tão preparados que em qualquer situação que acontecer, é como Jesus: em tuas mãos entrego o meu espírito, ou como Estevão: perdoa porque eles não sabem o que fazem, porque nós estamos tão preparados e tão conectados com Deus, que nós agora, como crentes, depois de Estevão ou de Jesus, só temos algo a dizer: ora vem, Senhor Jesus, porque nós temos uma vida de oração, temos uma vida de contato com Deus, temos uma vida de conexão com Deus. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, buscar a face de Deus. Irmãos, por mais que possa parecer que eu esteja forçando a interpretação aqui, eu vejo, e eu vou falar o que eu vejo, o que eu sinto, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está conduzindo a mensagem nessa noite. Quem crê diz glória a Deus. Eu já ouvi alguém falar e eu acreditei, e eu entendo como sendo válida essa interpretação. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, Deus propõe buscar a face dele. Moisés não podia olhar para a face de Deus, porque na face de Deus tem a glória de Deus. E quando nós estamos falando de buscar a face de Deus, nós vamos nos distanciar do objetivo de muitas igrejas. E se nós não nos cuidarmos, nós seremos iguais, de buscar somente a mão de Deus. E você sabe diferenciar a face de Deus da mão de Deus? Quando se fala de mãos, está relacionado ao fazer. E quando Deus se apresenta a Moisés e diz para Moisés falar quem é que está enviando ele como profeta, Deus diz: eu sou o que sou. Deus não está dizendo eu sou o que eu tenho, eu sou o que a minha mão pode fazer, eu sou o que sou. É diferente do mundo de hoje, porque no mundo de hoje as pessoas, elas não são qualificadas ou interpretadas pelo que elas são. O mundo consumista, materialista e capitalista faz com que as pessoas sejam mais importantes pelo que elas têm, não pelo que elas são. E quando se diz buscar a face de Deus, não é buscar a Deus pelo que Ele tem para oferecer. Deus tem salvação para a tua família, Deus tem prosperidade, calma, Deus tem prosperidade para você, Deus tem porta de emprego para você, Deus tem tudo de melhor para você, Ele tem tudo isso. Mas nós temos que entender que tem que ser uma consequência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar a Deus, buscar a face de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, a amizade com Deus, porque Abraão foi amigo de Deus. Não apenas buscar o que Ele pode fazer por nós, porque nós buscando a face de Deus, nós teremos todas as coisas junto. Nós teremos inclusive a glória dEle para fazer coisa grande em nossa vida. A face de Deus. E se converter dos seus maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos. Mudar a direção. Quando diz de se converter, nós podemos facilmente remontar essa interpretação ao tempo de Adão, a natureza de Adão, e que nós herdamos ela. Não adianta negar. Se Paulo não negou, quem somos nós hoje para negar a natureza? A natureza pecaminosa. E quando nós falamos da natureza pecaminosa, nós podemos facilmente ir em Hebreus capítulo 9, 22, que diz que quase todas as coisas se purificavam por sangue. No testamento de Moisés, quase todas as coisas se purificavam por sangue. Quando se diz quase todas as coisas, é porque não eram todas as coisas. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, que talvez alguém se escandalize. Os nossos pecados,
Eles foram lavados pelo sangue de Jesus. Mas a nossa natureza pecaminosa, nós temos que continuar lutando. Porque Deus, Ele acredita em nós, como imagem e semelhança, que nós temos capacidade de resistir. Deus acredita que nós podemos fazer isso. Por isso Deus propõe para se converter. O diabo quer sempre nos afastar da cruz. Mas cada vez que ele quer nos afastar da presença de Deus, cada vez que ele quer nos afastar de Cristo, que ele quer nos afastar do Calvário, nós temos que nos converter. É fazer isso aqui. É o diabo soprando para nos afastar, nós fazer isso aqui. Porque nós temos livre-arbítrio. Não existe predestinação. Isso é doutrina furreca, má interpretação de teólogo que estava com muito sono, ou que estava com algum problema mental, ou de repente com algum tipo de interpretação fornecida pelo diabo. Nós somos senhores de nossa decisão. Me desculpe, mas a verdade é essa. Nós temos livre-arbítrio, nós não somos robôs pré-programados para fazer alguma coisa aqui, outra coisa ali. Não, senhores. Nós temos que nos converter à palavra que está dizendo. Nós temos que fazer o que é correto. E nós temos que pedir para Deus nos dar força, sim. Mas nós temos que agir, nós temos que tomar atitude, se converter do mau caminho, porque se existe mau caminho, existe perdição, e Deus não tem prazer no que se perde. Nós temos que nos converter. Glória a Jesus. Se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter dos maus caminhos. Aqui é uma das poucas vezes que eu vejo que existe mais exigência de Deus do que promessas. Mas as promessas valem a pena, acompanhe comigo. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ouvirei do céu. Alguém diz, mas Deus ouve todas as coisas? Preste atenção. A nossa audição é seletiva. Nós escutamos tudo. Faz parte dos 5 sentidos. Mas a nossa audição é seletiva. Não tem coisa que você escuta por aqui, e você gira aqui assim, e sai por aqui? Tem. Escutar é uma grandeza, ouvir é outra. Escutar você escuta com a razão, com seus sentidos. Ouvir você ouve com o coração. Deus escutar, Ele escuta tudo. Ele escuta tudo que nós falamos, até o que os ímpios falam. Deus escuta. A diferença é que nós, como povo de Deus, preenchendo corretamente esses 4 requisitos que ele apresenta aqui, nós não seremos escutados, nós seremos ouvidos. Porque quando ele escuta tudo que acontece, tudo que se passa. Ele é soberano, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Agora, quando ele ouve, ele não ouve somente com os ouvidos, ele ouve com as mãos, daí ele começa a fazer. Isso quer dizer ouvir. Deus nos ouvir, não somente escutar, mas ouvir. E quando nós somos ouvidos por Deus, irmãos, é diferente. Porque quando Deus está nos ouvindo, ainda que nós possamos pensar que alguma coisa está demorando para acontecer, não está atrasado, não está adiantado, nem fora de horário. Tudo está sendo caprichado por Deus para na hora certa Ele estabelecer a nossa vida. Quando Ele está nos ouvindo, nós temos esse diferencial. Glória a Jesus. Aleluia. Eu acho interessante a ordem. A ordem como é colocado esse versículo. A palavra ouvir do hebraico é shema. Deus ouvir. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Poderíamos dizer que Deus é tão santo que primeiro Ele perdoa o pecado para depois ouvir. Não, Ele é tão misericordioso, tão misericordioso, tão misericordioso, que Ele ouve. E a seguir Ele perdoa. Aí eu entendo que para Deus perdoar alguém, Ele precisa ouvir. E Deus ouve. E se Ele ouve, Ele perdoa. E se Ele perdoa, ainda há esperança para o Brasil. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra Brasília está doente. E eu não me refiro à terra Brasília geograficamente, o solo. Que você pode plantar capim aqui no Paraná, Terra Roxa, Campo Mourão, Maringá, Londrina, até na Terra Branca de Curitiba você plantou. Você plantou, nasceu, é automático. No entanto,
Quantas pessoas passando fome no Paraná? Por quê? Porque a terra está doente. Em que sentido? A corrupção tem suplantado. A corrupção tem suplantado os meios de distribuição de renda. É tão injusto no Brasil. Eu vou dar um exemplo. Quando você vai comprar um carro, que você paga 40 mil naquele carro, ele é vendido em qualquer outro país aqui da América do Sul por 20 mil. Detalhe, é fabricado aqui, é levado para um país próximo, vizinho, por que não dizer, tem frete, tem outros tipos de gasto protecionista imposto por aquele país para entrar alguma coisa ali, e ainda sai a metade do preço. O Brasil está doente, irmãos. A terra do Brasil está doente. E seria bom se estivesse doente somente as instituições, porque nós poderíamos dizer, 1 João 5,19, o mundo está no maligno, mas o mundo lá fora. O pior é que Satanás está enfermando as instituições religiosas do Brasil. O diabo está formando e incrustando rebeldia no coração de muitos crentes. O diabo tem conseguido encontrar solo fértil para produzir pecados tão terríveis que até mesmo pessoas que não são da igreja ficariam assustados no seio da igreja de Deus. O poder de compra do brasileiro, irmãos, chega a ser vergonhoso quando se fala de Brasil em Portugal. Porque a terra está enferma. Está enferma moralmente. Está enferma financeiramente. Está enferma espiritualmente. E não adianta os revolucionários dizerem que para um país crescer e prosperar é necessário somente trabalho, 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 aplicando uma falácia de Albert Einstein, que deixou seu próprio filho morrer com epilepsia. Não adianta para um Brasil ou para um país voltar a prosperar. A terra do Brasil precisa ser sarada. E escuta bem, para a terra do Brasil ser sarada, o que vai resolver isso não é o Congresso de Brasília, não. O que vai resolver isso não é o Palácio Iguaçu, não. O que vai resolver isso não é o investimento de bilionários aqui no Brasil, porque a maioria dos bilionários lá de fora são globalistas e defensores da instalação de multinacionais, onde apenas exploram nosso potencial em matéria-prima e desaparecem daqui. Deus conta com alguém para sarar a terra. E sabe com quem Deus conta? Se o povo que se chama pelo meu nome, eu e você, Deus conta conosco para sarar essa terra. Deus conta com a nossa oração, com o nosso jejum, com a nossa conversão, com o nosso arrependimento verdadeiro, com a nossa humilhação de verdade na presença dEle. Fiquem de pé, por favor. Levanta suas mãos para o céu. Diga comigo, Senhor Jesus, perdoa meus pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados. E sara a minha terra. Sara o Brasil. Cura o nosso país. Faça a tua obra, Senhor. O que for necessário. Mas nós queremos mudar. Na tua presença. Andar em santidade. Lava o meu coração, Jesus, lava o meu coração, Jesus, lava o meu coração, Jesus, lava o meu coração, Jesus.
Deus eterno Pai.